capoeira, fandango, congada, folia de reis. O que da cultura popular brasileira você já conhece? Uma coisa eu te garanto, é preciso andar muito para conhecer pelo menos um pouquinho da riqueza desse país. Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E o nosso assunto de hoje é cultura popular brasileira. E para conversar comigo sobre cultura popular, eu tenho o prazer de receber Lia Marque, que é pesquisadora, produtora, cineasta, com uma relação de décadas já, né, com diversos grupos de cultura popular, de culturas tradicionais, fundadora da Olaria Projetos de Arte e Educação, completou 25 anos esse ano, inclusive. Meu Deus. Seja muito bem-vinda, Lia. Obrigada, um prazer estar aqui. André Boquinha, contramestre de capoeira Angola, arte educador, começou a prática de capoeira com 7 anos lá em Salvador, onde nasceu, né, inclusive, e atualmente coordena o núcleo de capoeira Angola Zimba, em Curitiba. André, seja muito bem-vindo, obrigada pela tua presença. Gratidão, eu que agradeço. E Cremildes Bar, mais conhecida como Midi, uma pessoa fundamental na história não só do fandango, mas da cultura popular paranaense. É um prazer imenso receber a senhora aqui e também, é claro, né, fundadora do grupo Meu Paraná. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite. Dona Midi, a sua família vem de Antonina, a senhora já nasce aqui em Curitiba, né? E como é que começa a tua história com o fandango? Mamãe falava do fandango de Curitiba. Quando a mamãe veio de Antonina, casada com o papai, e já tinha 2 filhos, eles foram morar na Vila Parolim. E lá tinha uma sociedade e eles ouviam muito fandango. E mais tarde, na década de 60, que eu fui conhecer o fandango, saber o que era o fandango, estudar o que era fandango, conviver com os mestres para saber o que é o fandango. E para quem ainda não conhece, né? Explica pra gente o que é o fandango. O fandango veio com os portugueses, né? E mais tarde, com a vinda dos escravos, né? O Porto de Antonina trazia muitos escravos e de Paranaguá, que eram portos fortes na época, eles traziam escravos, e os escravos que não eram vendidos eram descartados. O que é descartados? Eles tinham que morar em algum lugar, eles iam para aquelas ilhas no mato lá, e ficavam com os índios carijós que residiam ali, e aqueles portugueses que ficaram morando ali. Os portugueses trouxeram esses instrumentos, que é a viola, o adufo, né, a rabeca, e ficou desta forma que nós conhecemos o fandango. Então não é só no Paraná que tem Santa Catarina ainda tem, principalmente no litoral, né? São Paulo tem também um fandango. Ele deveria ser mostrado como a mais antiga manifestação do Paraná. O paranaense devia conhecer e pode conhecer porque ele traz muita cultura. E falando em Paraná, Lia, ao longo desses anos de pesquisa, você rodou muito o Paraná e eu queria saber um pouco dessa experiência, do que você encontrou e tem encontrado nessas suas caminhadas, né? E nesse seu trabalho que você desenvolve. Bom, de fato, já são aí mais de 2 décadas de pesquisa com culturas populares, não só no Paraná, no Brasil, em várias regiões e também em Portugal, mas o Paraná, lógico, onde nós estamos aqui sediados, então é um tema que nos interessa e que a gente vai também criando relações. Eu comecei o meu trabalho com pesquisa, com documentação e divulgação de tradições musicais populares, justamente com o fandango, também com a Folia de Reis no Brasil Central, mas muito com a comunidade fandangueira,
que hoje está muito voltada ali no litoral, né? Um núcleo mesmo de grande força da comunidade. E o fandango, ele vai, como a Midi colocou, né? Buscando espaços. Acho que ainda tem muito por ser conquistado, mas também acho que tem muita gente jovem querendo chegar perto, chegar junto, conhecer esse baile que hoje também, para as populações caiçaras, é um baile de mutirão, como era nos idos tempos que as pessoas se juntavam para fazer a festa, as pessoas se juntam hoje para expressar a sua cultura a partir da música. O Paraná é um estado que realmente precisa dar muita atenção para esse universo dos povos tradicionais, um estado que durante o século XX passou de floresta de araucária a plantações, então muito deslocamento, muita migração e muitas perdas para as comunidades e para as festas populares em geral. Mas, felizmente, a gente pode contar com a importância que a cultura tem na vida de todos e na vida das comunidades. E hoje a gente tem os faxinalenses, a gente tem os povos de terreiro, o pessoal da capoeira, que assim como o fandango é patrimônio material do Brasil, né? Foi registrado como patrimônio material, então existe também um movimento de buscar espaço para que essas culturas e os povos detentores desses conhecimentos possam ter mais espaço. Eu acho que o fandango, não sei se a Midi concorda, se eu posso dizer que o fandango é um precursor aqui no estado, mas acho que é uma comunidade que se fortaleceu e que, com o registro como bem de natureza imaterial, ganhou também determinados espaços, que hoje a capoeira vem ganhando bastante também, né? Para poder fazer com que esse baile, que é um baile comunitário, que é um baile de muitas identidades, até pelos conteúdos das músicas e das danças, pelo virtuosismo da interpretação de um batido, por exemplo, que são sapateados feitos com tamanqueados improvisados e que refletem um pouco a complexidade mesmo dessa sonoridade, tem recebido mais olhares. A gente espera, né, Midi, que sejam mais e melhores, porque todos precisamos e o fandango é lindíssimo. Acho que quem conhece se apaixona. Linda, é uma manifestação realmente linda, encantadora, né? Assim como todas que a gente encontra, não só no Paraná, né? Mas no Brasil, adentro, né? André, eu te pergunto como é que acontece a tua aproximação lá ainda criança com a capoeira, e aí como é que você chega aqui em Curitiba, né? E se torna representante do grupo Zimba aqui na cidade? Surge quando o meu mestre, Boca do Rio, ele realiza um evento, posso dizer internacional, mas ele realiza na Matriz, que é em Salvador. E lá, o núcleo aqui, Curitiba, na época, estava o Fábio, a Vanessa, as pessoas que estavam responsáveis pelo trabalho aqui. Fez uma cobrança para o mestre. Olha, mestre, a gente precisa de uma pessoa que esteja mais engajado, que tenha um pouco mais de vivência com o senhor e que vá para Curitiba, chegue para Curitiba e transmita isso para a gente, passe isso para a gente, que a gente está um pouco perdido. Aí nisso eu aceitei a proposta vir em 2012, né, fevereiro de 2012. Fui, né, mostrando como conviver em grupo, como conviver em comunidade e trazendo sempre essa visão africana, né, de trabalhar em grupo, trabalhar em comunidade, sempre pensar no coletivo. E em 2019 a gente consegue, quando o grupo Zimba vai tendo uma audiência, começa a ter um pouco mais assim de atenção, a gente começa a sair para as ruas, a gente começa a fazer eventos comunitários dentro das periferias, dentro das comunidades. O Zimba começa a ser visto, principalmente dentro da educação. A gente começa a ter umas oportunidades, olha, tem um espaço aqui, se vocês quiserem fazer a capoeira aqui de tal horário até tal horário. A gente foi para academia, então tinha aquela pessoal fazendo musculação e a gente com a capoeira aqui do lado, tal. E uma capoeira diferente, que é a capoeira Angola, porque quando fala capoeira, a gente imagina assim, que é aquela capoeira que é a mais popular, que é a capoeira contemporânea, que é descalço, tem uns cordãozinhos do lado. Não é essa capoeira que a gente pratica. A capoeira que a gente pratica é a capoeira Angola, que é uma capoeira que trabalha muito mais o lado filosófico, né? Trabalha mais o dia a dia.
Falando no caso da capoeira, hoje a capoeira ela está em mais de 200 e poucos países. E principalmente dentro da educação. Nesse processo transatlântico, aqui, África, Brasil, e aí eu não gosto de falar Brasil, eu gosto de falar diáspora, há uma levada, uma potência muito forte. Vem um depósito de culturas aqui para o continente que isso se expande de uma maneira assim incrível, né? E aí vem essa formação de a luta de resistência. Há muitos anos a gente só existia dança de corpos. Era dança de corpos, não tinha um nome. Por exemplo, no caso da capoeira, que é a minha área, não existia capoeira. Dança de corpos, eram momentos que os negros africanos tinham seus momentos de lazer e extravasava, né, nesse mato que a gente chama de capoeira, né? O africano aqui na diáspora, que é Brasil, ele utilizava desse espaço chamado capoeira, onde inclusive os tupinambás faziam suas queimas, né? Um ritual chamado coivara, que é onde eles faziam a queima deles, adubavam a terra ali. E era nesse espaço chamado capoeira. E ali, já que o espaço estava fofo, liso, pronto para fazer uma vadiação, fazer os movimentos da capoeira, e isso foi se expandindo. Isso a gente fala nos quilombos, nos matos. Mas quando a capoeira vem para o espaço urbano, para a cidade, onde os filhos de africanos, né, os escravizados, já estavam com uma falsa liberdade, a capoeira vem para esse espaço e aí começa todo esse processo de perseguição, né? Tudo que era feito pelo negro naquele tempo era perseguido pelos colonizadores, pelos europeus na época, principalmente pelos portugueses. Então, mas a capoeira foi uma luta que teve que dialogar bastante com o poder. E aí, resumidamente, assim, trazendo aí, falando da parte da capoeira Angola, quem eram esses africanos que estavam ali fazendo esses movimentos, né, os movimentos dos animais que eles tiravam, principalmente dos animais, eram os africanos vindo de Angola, porque a primeira levada que veio para aqui, para esse processo transatlântico desumano, que muitos ficaram, né, no oceano, foram os bantus que chegaram aqui. E aí deixou a sua contribuição, deixou a capoeira, deixou o samba, deixou várias culinárias, comidas, a feijoada, que todo mundo hoje adora, gosta de comer, né? A história, a cultura. E aí assim foi, né, se mantendo, dialogando com o sistema daquele tempo até os dias de hoje, né? Porque os grupos de capoeira, na verdade, é um movimento subversivo. E ainda falando assim, especificamente em Curitiba, a cultura ainda ela não está sendo respeitada. Se a gente pega o maracatu, se a gente pega o fandango, se a gente pega a capoeira, que são culturas populares, cultura que nasceu na rua, nas comunidades, há uma perseguição ainda muito grande, né? A segurança ainda não entendeu isso, talvez seja que a Lia falou, né? Um pouco do conhecimento, de não conhecer e tal. Mas como assim? Como é que a capoeira, no caso da capoeira, que está em vários países, sendo valorizada pelos embaixadores, pelos presidentes, não sei o que, os mestres ganhando prêmios, e aqui no Brasil ainda está lá atrás, está atrasado de um monte de coisas. Então, a cultura está se perdendo, sabe? Principalmente aqui em Curitiba, precisa ainda mais ter essa liberdade mesmo, não é barulho. Recebemos denúncia porque houve um barulho aqui, que estava na rua, os maracatus, a capoeira estava ali, tem que parar com isso aí, porque... Então, a gente, sabe, qual é o problema que essa cultura está afetando, sabe?
só pontuando esses pontos, essa questão que a dona Mide colocou nessa questão da valorização da cultura. E revitaliza, né? Humaniza, cura, é saúde, é o sistema imunológico até da humanização. Né? É isso. Com certeza, pontos muito, muito importantes. A gente vai continuar falando sobre isso, mas o Multiversos vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Multiverso está de volta e hoje a nossa conversa é sobre cultura popular. Dona Mide, queria que a senhora contasse pra gente como é que nasce o grupo Meu Paraná. O Grupo Meu Paraná nasceu assim, nós fazíamos parte já há 15 anos da Associação Tradicionalista Gralha Azul, que foi extinta pela própria prefeitura, porque queria que fizesse que construísse uma área X de tantos metros quadrados, e a Associação Tradicionalista Gralha Azul não conseguiu, porque os cachês que um grupo de folclore recebe é muito pequeno. Aí a prefeitura já veio com o trator e meteu o trator naquela meia água. E aí misturou peneira com livro-ata e todo o que tinha ali ficou. E aí então me obriguei a fazer o Grupo Meu Paraná. E como o amigo falou ali, por que nos outros países é bem visto? É bem visto. Na Bélgica, por exemplo, a gente via assim, capoeira, né? Capoeira. E tudo que eles acham que é cultura, e então eles fazem, nas academias tem, né? Por que não tem aqui? Porque para o brasileiro isso não é cultura. Para o paranaense, por exemplo, o fandango não é cultura. Eles dizem assim, sim, aqueles hominhos com aquelas violinhas. Hominho com aquela violinha. Você já subentende que acham que é qualquer coisa. Eles não veem o valor que o fandango traz, as letras, que aquilo, a vivência deles, o que os portugueses deixaram, a comida, os temperos que eles trouxeram ali naquela região, tudo isso é cultura. E falando em divulgação da cultura paranaense, Lia, conta pra gente como é que acontece o Encontro de Tradições? Bom, o Encontro de Tradições surgiu justamente desses anos de pesquisa com as diversas comunidades nas quais eu tive o privilégio de documentar festas a partir dos livros e dos filmes. E o meu grande parceiro produtor, Stein, falou, a gente tem que reunir esse pessoal, a gente conhece tanta gente, foi em tantos lados. E aí ele literalmente me convenceu, porque é um projeto ambicioso que dá bastante serviço, como diria o pessoal da comunidade, né, dona Mide? E a gente criou esse espaço, a gente justamente não chama de festival, porque a gente quer trazer essa ideia de imersão, de se encontrar com os mestres, com as mestras, com os povos e suas culturas. E o encontro tem acontecido cada edição em uma cidade do Paraná. Ele reúne uma programação de música e dança, de apresentações, de oficinas, que tem uma característica bem forte de vivências, e de uma feira de artesanato, que é uma feira voltada para coletivos, para associações, para famílias, que desenvolvem um artesanato de identidade cultural com matéria-prima orgânica. Então, ele acaba sendo uma oportunidade de quem vai, é um evento aberto ao público, com programação para diversas faixas etárias. Quem vai encontra diversos representantes aqui, principalmente do Paraná. A gente gosta muito de fazer um intercâmbio e chamar grupos de outros estados, quando possível também. Mas é uma oportunidade de ver a diversidade e de estar diretamente em contato com os mestres e com as comunidades.
Então a gente tem o boi, tem a congada, tem o fandango, tem os povos indígenas, tem a capoeira, as tradições afro-brasileiras. E o encontro é um pouco essa ideia de você ir e falar, meu Deus, tem tudo isso. Para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, a gente já foi falando um pouco sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas acho que é importante que a gente retome e resuma um pouquinho, que é qual é a importância da cultura popular para um povo. Mas, inclusive, falando da página da educação, nesse momento, nessa oportunidade que a Lia deu, né, o projeto dela deu para o Zimba, para a capoeira, tinha muitas crianças, adultos, adolescentes, de escola, educação. A maioria da educação estava tudo ali, sentadinho. Inclusive, depois daquele evento, Lia, as escolas bateram um fio assim, ligando para a gente fazer uma apresentação lá, para a gente fazer uma... Eu digo, apresentação não, eu quero ir lá dar uma aula, fazer uma vivência, porque para justamente tirar desse estereótipo, e aí já respondendo a sua pergunta, dessa imagem que a sociedade, e aí a educação também às vezes peca nisso, de querer utilizar da cultura e levar a cultura para a educação de uma maneira de exposição, assim, como fosse brinquedo, como se fosse algo... vamos lá fazer. Não é isso, gente. É possível você ensinar matemática através da capoeira, é possível você falar de história, geografia, é possível você falar de humanização, ciência, tudo isso através da capoeira e tudo isso através da cultura popular, através do fandango, através dos contos, das apresentações, tudo isso é possível, porque é justamente tirar dessa imagem que a educação às vezes tem, que a sociedade também às vezes tem, de tipo, tratar a cultura popular, né, a cultura de um povo, de uma maneira descartável, assim, de tipo, só como utilizar como fosse um objeto, que eu usei, acabou, pronto, vocês não servem mais, vai para lá, não, isso aqui agora não dá mais. Não é isso, porque o Brasil foi construído através disso, gente. Se a gente for aprofundar um pouco dentro da história, né? Foi através dessa cultura. Então, mais valorização à cultura popular. É isso que eu digo, mais valorização e respeito. Axé. Bom, André, obrigada por me contar isso das escolas, porque é muito legal a gente saber, e a gente sabe que isso acontece muito com os grupos, o encontro de tradições é uma oportunidade de outros encontros, né? A gente fica feliz de saber disso. Vou responder você também, Amanda. As culturas populares, elas estão intimamente ligadas com as práticas das populações e dos seus territórios. Então, elas são fundamentais para a expressão dos povos e das regiões e das pessoas. Acho que tem um ponto de vista individual, cada mestre, cada cantador, cada dançarino tem a sua humanidade individual espelhada no resultado daquela arte que ele expressa quando ele canta, quando ele dança, e ao cantar e dançar a história daquele lugar, as memórias dos seus antepassados, os desejos para as novas gerações, e reproduzir esse conteúdo na sua arte, os povos tradicionais fortalecem não só o seu território, mas a sua expressão e a sua própria vida, a sua própria saúde enquanto coletividade. Quando a gente se abre para uma música diferente, para uma dança diferente, para uma expressão em particular de um povo, a gente oportuniza um crescimento coletivo. Quando o Gilberto Gil era ministro, ele viu o grupo de fandango, nós fomos, o Grupo Meu Paraná foi para Foz do Iguaçu, dançamos para ele chorou, porque nós fazíamos o trem com os tamancos, e ele disse que lembrou muito do pai dele, que passava um trem perto da casa dele, e ele lembrou muito do pai, ele chorou, achou muito bonito, temos fotografia com ele. Depois, ele sabendo do meu trabalho através do grafite, ele deu uma entrevista para os jornais daqui, dizendo que nossa secretaria, a secretaria do nosso estado, desse uma força para o trabalho da Tia Mide, porque ele conheceu o nosso trabalho, ele viu o nosso trabalho e que o nosso trabalho, o fandango precisava de uma força. Mas, assim, não vejo a conscientização das autoridades para uma coisa que não é minha. É do Estado e que devia ser mostrado. É uma coisa que ia acrescentar na cultura das pessoas, né? E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio.
Dá uma olhada. Meu nome é Itaércio Lopes Rocha, eu sou nascido no Maranhão e sou artista, músico, compositor, cantor. Tenho me apresentado mais assim, mas eu também bordo, eu também dirijo, né? Eu também escrevo. E acho que cultura popular, quando a gente fala de cultura popular, atualmente a gente está discutindo esse termo popular, porque popular parece que é uma coisa assim muito ligada para todo mundo. E assim, a gente hoje em dia percebe que as comunidades tradicionais é que mantêm isso que hoje em dia a gente chama de cultura popular. As culturas tradicionais brasileiras trazem no seu bojo essa coisa da cultura popular, que há um tempo atrás era chamada de folclore, que ficou uma coisa muito relegada aos museus e tudo mais. Mas a cultura popular tem essa coisa do real, daquilo que é palpável, né? Quando você bota um bloco na rua, não tem como negar aquilo. Aquilo está ali, pulsando. Quando você coloca uma escola de samba na rua, mesmo que o carnaval seja chinfrim, mesmo que chova, mesmo que as penas despenquem, mesmo que a fantasia desbote, aquilo tem a potência do nosso desejo, do nosso sonho de felicidade, de desejar o adiante, de desejar o futuro, de desejar a alegria. E nada é mais revolucionário, nada é mais pungente, nada é mais urgente do que desejar alegria e praticar alegria, exercitar alegria e distribuir alegria. E quando eu estou falando de alegria, não é só o fato de rir, eu fiquei, né? Não, eu estou falando de distribuir beleza, alegria no sentido de fantasia, no sentido de sonho, no sentido de comum unidade, de comum união. Porque para botar um bloco, para botar um bumba-boi, para botar uma roda de fandango, para botar uma roda de cacuriá, você precisa de gente que se una, que se conecte, que comungue a alegria, o prazer de estar juntos. Quando um bloco de carnaval se ergue em praça pública, em plena Curitiba, que se diz chuvosa, cinza e ranzinza, aquilo muda o mundo inteiro. Porque tradição é isso, é transformação. Então, tem um outro termo assim, que eu gosto de usar, essa coisa da ideia da tradição, porque quando a gente pensa de tradição, tradição é o quê? A gente costuma pensar que é coisa antiga, né? Mas assim, só é tradição aquilo que permanece. Quando você fala da tradição X, você está falando de algo que existe e que permaneceu. E tudo que permanece, só permanece porque está conectado com o agora. Se não está conectado com o agora, vira peça de museu. É uma coisa a ser lembrada, a ser registrada, catalogada. Mas a tradição é algo vivo, que só existe porque se conecta com agora. E se conecta com agora porque deseja permanecer. Então, assim, tradição é aquilo que é do passado, conectado com o presente, desejando autonomia. Quer saber mais sobre? Vá aos ensaios dos blocos, vá ao ensaio das escolas de samba, verifique, vá num baile de fandango, viaje. Vai ver as congadas da Lapa, vai ver as congadas de Minas Gerais, vai ver o boi do Maranhão, de Parintins. Vai ver aqui o pessoal aqui de Santa Catarina, está fazendo o pessoal do Berra Boi, fazendo um trabalho bacana, entendeu? Os congados daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, né? É muito, o jongo daqui do Sudeste e do Sul. Vai lá, chegue junto, que é bom, é muito bom. Dona Mide, eu agradeço muito a tua presença. Lia, André, obrigada por essa conversa tão importante, com certeza. E você que ficou com a gente, muito obrigada e até o próximo Multiversos.